Eu preciso ir à igreja para adorar a Deus? Um carvão fora do fogo, ele logo esfria. Um membro fora do corpo, ele perde a sua função e morre. Um soldado que está fora do exército é vulnerável ao inimigo e morre no meio da batalha. Irmãos, nós precisamos ir à igreja de fato para adorar a Deus. Precisamos de fato ir ao culto para adorar, arrumar, no domingo, seja no dia que tem um culto na igreja, você quer ir ao culto, quer ir à igreja. Mas de fato eu faço essa pergunta para você: eu preciso ir à igreja para adorar a Deus? Eu já te falo e já te respondo essa pergunta. Você pode adorar a Deus na sua casa, você pode adorar a Deus no seu carro, você pode adorar a Deus sozinho, aonde você estiver, no seu trabalho, ali que quando você tem no seu horário de almoço. O tempo que você tem, as 24 horas, ela não impede, não tem um horário específico, um horário determinado que você vai adorar a Deus. Você pode adorar a Deus em todo o tempo, mas as pessoas acham que indo à igreja já é o fato de adorar a Deus. Não, você pode adorar a Deus aonde você estiver, assistindo esse vídeo, adorando ao Senhor, colocando uma canção, colocando um hino, adorando a Deus em todo tempo, fora de tempo, você pode adorar a Deus. Mas Jesus vai dizer em João 4:23, os verdadeiros adoradores adoram aonde? Na igreja? Não. Os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. Então o que Jesus vai dizer? Nós temos que adorar a Deus em espírito e em verdade. Tem que ter verdade, cheio do Espírito Santo. Não está determinando o lugar, se é na igreja, se é dentro da sua casa. Você pode adorar em espírito e em verdade, aonde você estiver, tomando o seu banho, fazendo a sua leitura, fazendo a sua comida, estando ali, em vários locais, você pode adorar. Jesus vai dizer em espírito e em verdade. Mas nós temos que entender que não podemos viver uma fé cristã isolado, sozinho, fora do contexto da igreja, fora ali da membresia de pessoas. Não devemos viver essa fé, o cristianismo isolado, sozinhos, não, porque vai dizer em Hebreus 10:25, acompanhem comigo a leitura: não deixem de reunir como igreja, segundo costumes de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Então, a igreja tem que ser participativa, nós temos que participar da igreja. Nós não podemos fazer sozinhos. Temos que estar ali junto, em concordância, ali no mesmo propósito. Mas nós entendemos que a igreja não é perfeita. Não existe perfeição dentro da igreja. Nós estamos lidando com ser humano. Eu sou ser humano. Você que está assistindo o vídeo é ser humano com falhas errôneas, defeitos, pecados. Mas nós temos que congregar. A igreja não existe essa perfeição, mas é o corpo representando o corpo de Cristo. Então nós temos que entender, não vá à igreja por obrigação. Vá porque você vai estar indo para ter a comunhão com os irmãos. Adore sozinho, sim. No seu momento, entre para o seu quarto, feche a porta. Adore sozinho, mas não caminhe sozinho. Aí há uma diferença de você adorar sozinho e você vai ter o seu momento de comunhão com os irmãos. Mas nunca seja uma pessoa que vai caminhar sozinho. Aí nós podemos, a pergunta do nosso tema é: podemos adorar a Deus fora, em casa ou na igreja? E aí eu quero te fazer essa explanação sobre o que é adoração.
Adoração é reconhecer, é responder através dos atos das nossas palavras a grandeza e a soberania de Deus com o nosso coração. Coração aberto. O nosso coração diante do Senhor tem que estar aberto. Isso é adoração. Sabe? Adorar com o coração, adorar com a mente, com a alma, com a força, que vai dizer lá em Marcos 12:30. Então nós temos que adorar. Adoração não é só o canto. Adoração vai incluir o louvor, vai incluir a oração, vai incluir o serviço, vai incluir a obediência e vai incluir também a nossa vida em consagração, vida consagrada a Deus. Então nós entendemos que a adoração ela não está limitada ao lugar. Não é o lugar. Não é templos feitos por mão de homens. Não está a nossa adoração, nosso louvor, quando nós oramos, não está limitado. Eu estou aqui gravando vídeo no meu quarto e eu estou falando e eu já sinto a presença, porque não está limitada a um lugar físico e específico. Então a Bíblia, a palavra revelada, vai nos mostrar pessoas adorando fora das igrejas, fora dos templos. Mas nós temos que congregar, nós temos que ter comunhão. Mas eu quero dizer alguns profetas que adoraram a Deus fora dos templos, fora da igreja. Então vamos lá. Nós pegamos, quando você pega a vida de Abraão, né, ele é pai de multidões. Ele recebe uma promessa. Sai da sua terra, sai da sua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Então a Bíblia vai mostrar Abraão, quando Abraão construía altares improvisados ao ar livre. Não era num templo específico, mas era em vários lugares onde Abraão construía altares fora dos templos. Tá? Nós entendemos isso. Você pega, por exemplo, Davi pastoreando as ovelhas, adorava a Deus nos seus momentos privados ali, onde não tinha ninguém, só tinha Davi, muitas vezes com as suas ovelhas, muitas vezes ali no alto das montanhas, ele estava ali adorando a Deus. E Jesus também, toda vez, Jesus cercado pela multidão, porque Jesus era cercado por pessoas. Quando a fama de Jesus vai chegar, as pessoas vão se aproximar de Jesus. Porém, Jesus realizava os milagres, mas Jesus buscava se afastar muitas das vezes dessa multidão de pessoas, os discípulos, e subia ao monte ou ia em lugares reservados para adoração a sós com o Pai. E nós temos que ter isso. As pessoas querem ir ao culto na quarta, na terça, seja lá que for o dia, e só quer adorar nesse dia dentro da igreja, mas não, ela não é limitada a lugares, tá? A adoração ela é pessoal, ela é real, então ela é válida, ela é bíblica, está na Bíblia, e mesmo fora de um templo, nós podemos adorar a Deus. Mas a Bíblia manda congregar, aí nós lemos 10:25, Hebreus 10:25, onde manda a gente reunir como igreja, como corpo. E aí a Bíblia também vai nos ensinar a ter comunhão com outros crentes, tem que ter. Por mais que o corpo hoje, nós vemos hoje os escândalos das igrejas, por mais que nós vemos o corpo de Cristo é debilitado, nós vemos o corpo de Cristo está machucado, está, com câncer muitas das vezes, e esse câncer, que faz parte do corpo, ele tem que ser eliminado. Ele tem que ser eliminado. Então a comunhão ela faz parte, ela é essencial, e a igreja tem que viver isso. Não pode ser sozinho. Ninguém pode ser uma mão sozinho. Ninguém pode ser um olho sozinho, porque vai dizer 1 Coríntios 12:27 sobre o corpo de Cristo. Então o Espírito Santo distribui dons para a edificação da igreja. Um vai cantar, outro vai pregar. Então, assim, é a diversidade, de dons e talentos que se reúne em um lugar para adoração, testemunho, falar sobre as verdades da palavra do Senhor, tá? E a igreja não é só um lugar
onde você recebe. Sabe? A igreja é o lugar onde você também se doa. Isso é interessante. Eu posso ser cristão sem ir à igreja? Você pode até começar a sua fé. Preste atenção nisso. Você pode começar caminhando a sua fé sozinho, mas o crescimento saudável, ele é bíblico, ele acontece em comunhão. Ok? Na adoração, podemos adorar aqui. Eu estou aqui no meu quarto, estou adorando, minha esposa está ali, está lá adorando. Nós estamos ali em adoração aqui. Mas na parte, no crescimento saudável, crescimento, e isso é bíblico, tem que haver onde o corpo. Aí vai dizer assim, ó, onde houver 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei. Se eu estiver mais umas 3 pessoas, aí já é um culto, já se torna uma comunhão. Ali já é um culto. Um já está pregando, um está louvando e o outro está lá. Vai dar os avisos. Então, se tiver 2 ou 3, ali o Senhor estará. Então, faz parte da nossa comunhão. E a fé cristã, nós temos que entender que ela é pessoal. A fé cristã mas não pode ser uma fé individualista. A gente não pode ser, na adoração, muitas vezes, individualista. Tá? Nós temos que entender isso. Porque um cristão sem a igreja, sabe? A igreja tem problemas, isso aí é fato. A igreja fala assim, eu não vou na igreja porque aconteceu o escândalo tal. Eu não vou na igreja porque... Não. A igreja, ela tem que ser, e nós temos que estar nela. Porque um cristão sem a igreja é o carvão fora do fogo. Ele se apaga. Se você tira o carvão do fogo, ele apaga. Tem que ter várias brasas. Tem que ter brasa, tem que ter brasa, tem que ter comunhão, tem que ter pessoas. Sabe? Um membro fora do corpo, ele perde a sua função. Se eu cortar o meu braço aqui ou minha mão, ela perde a função e morre. Eu preciso da minha mão. Eu preciso da minha mão para escrever, para comer, para fazer os gestos. Eu preciso da minha mão para várias coisas, para trabalhar, para dirigir. Então, se eu perder esse membro, ele morre. E o membro sem uma parte, ele fica totalmente defasado. Tá? Então, o membro fora do corpo, ele perde a sua função. Um soldado que vai guerrear, ele está armado. Mas um soldado que guerreia sozinho vai perder batalhas. Porque o soldado que está fora do batalhão, um soldado que está fora do exército, ele perde totalmente poder de fogo. Ele perde a estratégia. Porque quando você vai fazer uma estratégia, você é soldado de Cristo e vai fazer uma estratégia, você precisa de quê? De pessoas que vão estar juntamente com você nesse mesmo propósito. Qual que é o propósito? Vencer o inimigo, derrotar Satanás, vencer as guerras, vencer as batalhas. E para vencermos batalhas, precisamos estar unidos, o corpo de Cristo. Mas muitos vão dizer, e eu converso com algumas pessoas, vai dizer assim, ó, a igreja me decepcionou. Eu estou decepcionado com a igreja. Eu não quero, nunca que eu vou passar pano para isso. A igreja em si é uma dor real. Os escândalos que estão acontecendo no corpo, o corpo doente, é uma dor real. Muitas pessoas estão se afastando da igreja por causa do quê? Primeiro, por causa dos escândalos que está acontecendo. Segundo, por causa da hipocrisia que tem dentro da igreja. Terceiro, falta de acolhimento. Os pastores não acolhem. Só vai te acolher se você dá o dízimo e as ofertas. Mas lembre-se de uma coisa. Esquece agora as pessoas. Jesus ama a igreja. Apesar das falhas da igreja, Jesus ama as igrejas. Efésios 5:25. E a solução, qual que é a solução? Vou abandonar. Não. A solução não é abandonar, mas buscar uma comunidade que seja saudável para você. Uma comunidade, uma igreja que seja uma igreja bíblica. Que pregue as verdades do evangelho como Jesus fez. Como o apóstolo Paulo fez. Como Davi muitas vezes ali fez no seu momento com Deus. É você procurar
igreja e pastores que sejam idôneos, que amam as ovelhas e amam a palavra do Senhor. Essa é a verdadeira comunidade que nós devemos procurar. Não vá à igreja por obrigação, não faça isso. Vá à igreja por amor, porque você ama Jesus, não por causa do pastor. Vá à igreja por causa da sua gratidão, você tem um coração grato. Você vai lá para agradecer. Ali nós vemos os 10 leprosos que foram curados, um vai voltar para agradecer, apenas um. 90% não agradece, os 10% que era aquele lá que foi curado, voltou para agradecer. Então tenha um coração grato. Vai à igreja por comunhão com os irmãos, para a edificação da igreja. Igreja não salva, põe isso na sua cabeça. A igreja não salva ninguém, porque não é por meio das obras, nem por meio de ministério, mas a fé. É o dom gratuito, a salvação, ela é de graça. Então, a igreja não salva, mas a igreja te fortalece. A igreja também, nós temos que entender, é um momento de adoração. A igreja não é um momento de show. Tá tendo muito show gospel aí. Tá tendo muita coisinha aí que estão inventando. Então a igreja não é um show, mas é um corpo vivo. A igreja não é perfeita. Vou falar isso 1000 vezes, mas é o lugar onde Deus vai agir através do coletivo. Através do coletivo. Porque muitas das vezes você vai à igreja, você vê o irmãozinho frio, o outro tá lá, e a brasa tem que ser o que, ó, tem que pegar. Você é brasa viva. Se seu irmão da sua direita não está adorando, adore. Se seu irmão da sua esquerda não está adorando, adore, porque a brasa viva que está em você, que é o Espírito Santo, vai fazer pegar nessas pessoas. Vai fazer pegar. Então, para concluir essa mensagem, nós precisamos de momentos a sós com Deus. Mas também nós precisamos caminhar com os outros. Não tem ninguém, nós não podemos caminhar sozinho. Nós somos seguidores de Cristo, seguidores de Jesus, sabe? Somos chamados para adorar em espírito e em verdade, mas também nós somos chamados para viver como corpo e como família, sabe? E que Deus possa abençoar, porque a adoração pessoal ela é essencial, mas temos que ter a comunhão com o corpo também. A comunhão com Cristo, com o corpo de Cristo, também é essencial. E para concluir, podemos adorar aqui agora. Eu estou aqui adorando, bendizendo o nome do Senhor, mas eu vou à igreja para testemunhar e ter comunhão com os irmãos, propagar a minha fé. E ali, juntamente com brasas, como soldados, como corpo de Cristo, nos fortalecer e sermos cheios em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.